Olá, seja bem-vindo ao resumo da 33ª sessão ordinária do ano, que aconteceu nesta quarta-feira, dia 17 de outubro, aqui no plenário da Câmara Municipal de Jacareí. Vamos então conferir quais foram os trabalhos dos vereadores durante esta semana. Foram 5 pedidos de informação, 6 requerimentos, 16 moções, 34 indicações, além dos 2 projetos que estavam na ordem do dia. Você pode conferir todos esses documentos diretamente no site do Legislativo, jacareí.sp.leg.br, e também você pode conferir por forma de vídeo no canal do YouTube da TV Câmara Jacareí. Bom, antes da sessão ordinária, tivemos uma solenidade, a sessão solene, que no caso foi Diploma Médico Veterinário Destaque do Ano. Neste ano, a Câmara Municipal de Jacareí homenageou 2 veterinários da cidade, que são eles André Zanarella e Janaína Leal. Ambos receberam então o Diploma Médico Veterinário Destaque do Ano. Você está vendo algumas imagens aí da sessão solene, e no ano que vem teremos novamente essa sessão com outros médicos sendo homenageados e a Câmara prestando este serviço para a cidade de Jacareí. Após a solenidade, médico veterinário destaque do ano, antes de começar a sessão ordinária, de fato, a ordem do dia, a Câmara prestou 5 minutos para, no caso da tribuna livre, ao Everaldo de Azevedo Bastos, que é presidente do Sindicato dos Transportadores Autônomos de Carga do Vale do Paraíba. No caso, o Everaldo veio até a Câmara Municipal pedir um auxílio dos vereadores em relação a uma situação que começou a ocorrer praticamente no último dia 8, na segunda-feira, último dia 8 de outubro, quando a Sherry cancelou o contrato de prestação de serviço com estes cegonheiros, no caso cegonheiros caminhoneiros que transportam os automóveis. Os cegonheiros então passaram a fazer uma pressão maior diante da empresa por ter cancelado esse contrato e também começou a pedir a ajuda dos vereadores, tanto que na última quinta-feira, dia 11, cerca de 150 cegonheiros protestaram em relação a este cancelamento. Tentaram fazer um diálogo com a empresa Sherry. A Sherry recusou esse diálogo tanto pelo lado dos cegonheiros quanto pelo lado da Câmara Municipal de Jacareí. Então eles vieram até aqui e o Everaldo falou um pouco a respeito desta situação, principalmente pelo fato do cancelamento do contrato e pelo fato da Sherry ter feito contrato com outros, outros cegonheiros, entretanto de outras cidades, de outros estados, inclusive. Vamos conferir um pouco do que o Everaldo falou a respeito do assunto. Com o intuito de preservar postos de trabalho, tive por missão representar os trabalhadores do transporte de cargas que perderam ou não tiveram acesso a espaços de trabalho nas empresas que por cá vieram se instalar. Agora, recentemente, tivemos um episódio na empresa Sherry, onde o espaço de trabalho ao cidadão de Jacareí, trabalhador do ramo de transporte, fora praticamente zerado. A empresa Sherry, sem nenhum tipo de aviso, trocou os trabalhadores do seu ramo de transporte de cargas por outros trabalhadores de cidades conhecidas. Tivemos o caso inicial com a empresa RG Log, contratada da Sherry, que não se utiliza do transporte de cargas dos trabalhadores de cargas de Jacareí para o transporte de autopeças. Agora a cartada final foi dada pela empresa Gabardo, que também não utiliza de mão de obra desses trabalhadores. Aqui levantamos alguns fatos importantes sobre essas empresas. Pelo que sabemos, as 2 empresas são do mesmo grupo. Não arrecada nenhum imposto para a cidade, pois seus veículos estão emplacados em cidades do Rio Grande do Sul e Goiás. O que pleiteamos aqui não é que essas empresas não trabalhem como contratada da Sherry, e sim que mantenham em seu quadro de subcontratação os caminhoneiros e transportadores de Jacareí. Tá, então você ouviu um pouco a respeito dessa situação, o Everaldo, presidente do Sindicato Autônomo de Transporte aqui do Vale, falando a respeito do assunto, e a principal crítica em relação à empresa Sherry foi justamente pelo fato da empresa receber alguns, entre aspas, privilégios em relação a impostos, como IPTU e ITBI, e em troca ou não houve, de acordo com os próprios transportadores, inclusive a própria Câmara Municipal, não houve uma questão da parte da própria Sherry,
por estar cancelando esse contrato com os próprios trabalhadores da cidade, dando privilégio para outros trabalhadores de outras cidades e de outro estado. Então, nas próximas semanas, provavelmente, ouviremos um pouco mais deste assunto, principalmente por parte dos vereadores, e esta situação, dependendo de como sobressair o resumo da sessão, falará um pouco mais a respeito do assunto. Passando agora para a questão da ordem do dia. A parte da ordem do dia tivemos 2 projetos, um aprovado e outro acabou sendo adiado para outras sessões. Falaremos a respeito do primeiro projeto. Este primeiro projeto, que inclusive esteve aqui na casa dia 5 de setembro pela primeira vez, quando ele entrou pela primeira vez, o vereador Juarez Araújo acabou pedindo adiamento por 5 sessões ordinárias, então ficou aí durante 5 semanas ausente. Ele acabou voltando na semana passada e na semana passada pediram o adiamento mais uma vez, gerando no dia de hoje, quarta-feira. No caso, o projeto acabou sendo aprovado e uma medida bastante sumária, digamos que esse projeto ele revoga 4 contas de 2 ex-prefeitos da cidade. No caso, são contas de 2001 e 2006, na época prefeito Marco Aurélio de Souza, e contas de 2011 e 2012 do ex-prefeito Hamilton Ribeiro Mota. O projeto é de autoria da mesa diretora, mais especificamente inclusive da presidente Lucimar Ponciano, e de uma forma bastante geral, ela entende, principalmente a presidente entende, que estas contas foram julgadas de forma errada. As contas não foram julgadas pelo plenário, pelos vereadores da época, e sim de uma forma monocrática pelo presidente da época, no caso de 2001 e 2006, pelo presidente Diobel, e no caso de 2011 e 2012, o presidente Arildo Batista, lembrando que não é especificamente esse ano, o ano não é o mesmo em relação ao presidente. O 2011 e 2012 não era o Arildo Batista, mas foi o ano em que recebeu as contas. Então, a presidente entende que estas contas devem voltar à Câmara Municipal de Jacareí e deverá ser julgada pelos vereadores em plenário, pelos 13 vereadores. Houve algumas discordâncias em relação a isso, principalmente pelo vereador Luiz Flávio e o vereador Arildo Batista, que discordaram a respeito do projeto. Vamos ouvir um pouco a respeito dos dois lados e comentar um pouco a respeito deste assunto, lembrando que o projeto acabou sendo aprovado por 6 votos favoráveis, 2 contrários e 4 abstenções. Vamos ouvir primeiramente o vereador Luiz Flávio, que ele falou a respeito do projeto. Se o tribunal tivesse dito, e aí tem essa teoria que foi mencionada no parecer, a inconstitucionalidade por arrastamentos. Se o tribunal tivesse dito para a Câmara, que fez o embargo de declaração, que esses decretos eram de igual modo inconstitucional, eu não estava aqui a debater esse tema. E ontem conversei com a Procuradoria Jurídica, e a Procuradoria Jurídica reafirma aqui nesse parecer que foi distribuído agora. Não houve manifestação expressa do Tribunal de Justiça de São Paulo acerca dos efeitos jurídicos a serem observados nos decretos 299, 300, 377 e 378 de 2016. A própria consultoria jurídica está admitindo isso, que não houve pronunciamento do tribunal quanto à inconstitucionalidade de tais decretos. Tá, então, o vereador Luiz Flávio discordando a respeito deste projeto. Para ele, este projeto não deveria voltar aqui à Câmara Municipal para ser julgada por esses vereadores. Para ele, como ele mesmo disse, foram águas passadas, o projeto já está no passado e já foi, de acordo com ele, de forma legal julgado. No caso, ele acabou lembrando que essas 4 contas foram rejeitadas pelo Tribunal de Contas e o vereador entende que isto não deveria voltar à Câmara em 2018. Do outro lado, temos a presidente Lucimar Ponciano, a presidente que realmente trouxe o projeto para casa, e ela entende um pouco diferente a respeito do assunto. Vamos ouvir um pouco da Lucimar Ponciano. É só a questão de que o ano passado nós mexemos na lei orgânica e é prerrogativa dos vereadores analisar as contas do prefeito. Embora o pessoal pode estar falando assim, mas as contas de 2001, as contas de 2016 são próximas. E, no entanto, não foram analisadas pelos vereadores, por ser uma estratégia política da época, de os vereadores de apoio do prefeito esvaziarem a sessão para não ser analisado. Então, essas contas que está proposta nos decretos desse projeto, ela deixa as contas nulas, ou seja, não foram rejeitadas nem aprovadas.
Tá, então a presidente Lucimar Pauciano falando a respeito do assunto. As 4 contas acabaram sendo revogadas, portanto, nas próximas sessões ordinárias, provavelmente teremos estas contas aqui na ordem do dia. Então terá todo aquele ritual, tanto de defesa quanto de manifestação dos próprios vereadores em relação a estas contas. Tem um prazo, tem todo um rito que deverá ser cumprido. Então os advogados dos ex-prefeitos Marco Aurélio e Hamilton Ribeiro Mota muito provavelmente estarão aqui no plenário da Câmara Municipal de Jacareí. Os vereadores deverão analisar essas contas, lembrando, de 2001, 2006, de 2011 e 2012, e, portanto, falaremos um pouco mais a respeito de qual será o fim deste assunto, se essas contas, enfim, deverão ser rejeitadas ou aprovadas aqui no plenário da Câmara Municipal de Jacareí. Projeto aprovado por maioria, passando agora para o segundo projeto, que é de autoria do vereador Paulinho dos Condutores. Projeto este que dispõe sobre a instalação de banheiros nos pontos de descanso das linhas municipais e intermunicipais em Jacareí. Esse projeto foi adiado a pedido do próprio vereador Paulinho dos Condutores por 10 sessões ordinárias. Então, daqui 10 semanas, provavelmente falaremos um pouco mais a respeito dele, mas de uma maneira geral, o projeto bate numa tecla em que o próprio Paulinho dos Condutores sempre bateu aqui no plenário da Câmara Municipal de Jacareí, que foi em relação às condições dos motoristas de ônibus que nos pontos finais não tinham sanitários e nenhum outro tipo de infraestrutura que possa abarcar a questão fisiológica dos funcionários. Então o Paulinho sempre foi um crítico dessa situação e tenta de alguma forma fazer com que o Executivo Municipal, a Prefeitura, crie, estabeleça, construa algum tipo de sanitário adequado para esses funcionários da JTU. Projeto adiado, nas próximas semanas provavelmente falaremos um pouco mais a respeito dele. Bom, esta então foi a 33ª sessão ordinária do ano. Esperamos que você tenha gostado. Continue com a gente. TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade.